É um grande avanço para a pessoa, né, para esse indivíduo, quando o ego dela deixa de se apegar a pessoas, coisas e situações. Quando isso acontece, o salto evolutivo ele é muito grande. Por quê? A pessoa ela começa a se ver livre das situações que normalmente causam tristeza para a humanidade. E aí que ela começa a levar uma vida muito mais feliz, muito mais alegre, ela começa a ser livre consigo mesma. Por quê? Ela, primeiramente, ela vai agir conforme a essência dela. Ela não vai ter essa necessidade de aprovação perante as pessoas. Então, ela vai agir conforme ela quer. E segundo, que ela sempre vai estar disposta a começar algo novo. Então, uma situação não deu certo, ela entende que não era o momento. E entender que não é o momento faz com que ela não se culpe, faz com que ela não se auto-rejeite, faz com que ela não se auto-flagele. O que está acontecendo muito ultimamente é uma auto-rejeição das pessoas, é uma autoculpa muito grande, porque determinada situação não está funcionando como ela quer. E aí ela procura os erros dela ao invés de soltar tudo isso. Você fez o melhor que você pôde, com a consciência que você tinha naquele momento, e a partir de agora é soltar. Isso vale para tudo, para todas as situações da nossa vida. O problema é que as pessoas elas entram em um looping de culpa, em um looping de acreditar que o mundo está contra elas, que elas são vítimas e por aí vai. Quando na verdade você simplesmente entender e sentir que o Criador ele sabe o que é melhor para as criaturas e que existe uma energia divina que coloca a gente no fluxo daquelas coisas que tem para chegar na nossa vida. Quando você entende isso, você para de pensar nos problemas e nas situações, nas coisas, nas pessoas, como a pessoa tratou você. Você simplesmente se permite ser quem você é. Essa energia, ela comanda tudo e ela define quem é para estar na sua vida, quais situações são para estar na sua vida. O Criador sabe qual situação você aguenta carregar, qual cruz você aguenta carregar, falando um outro linguajar, e ele não vai te dar uma situação que você não possa aguentar. Os seus mentores extrafísicos também sabem disso. Então eles sempre vão trazer situações para sua evolução, mas não são situações que vão te derrubar. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas, perante as situações que elas podem superar, elas se fazem de vítima. Elas não acreditam, na verdade, no real potencial delas de superar aquela situação, no real potencial delas de ser melhor. E aí, quando você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Então, tudo isso que eu estou falando engloba justamente o ego soltar as pessoas, as coisas e as situações. Quando a gente fala de ego, nós estamos pensando no orgulho. Então a pessoa é orgulhosa, ela não vai querer soltar uma outra pessoa, ela não vai querer soltar uma situação, ela não vai querer soltar as coisas. Quando na verdade existe toda uma matriz, toda uma raiz por dentro dessa árvore, com esses três pilares, toda uma raiz, uma matriz que é construída a partir disso tudo que eu estou te falando. Da autorrejeição, da cobrança excessiva, do medo do julgamento, do achar que não tem o poder pessoal suficiente para superar aquela situação. Tudo isso vai fazendo com que você dê o seu poder pessoal para outras pessoas. E aí você não consegue sair do lugar. Mas essa estagnação, esse sentimento de estagnação, ele está justamente ligado a esses três pilares que eu falei para vocês. E não é um sentimento de não preocupação, mas um sentimento oposto a isso. Não é um sentimento de derrota. Ah, deu errado e você carrega um sentimento de derrota, mas um sentimento de vitória. Venceu o jogo, venceu a vida, mesmo sem ter vencido ainda. É esse que é o soltar. Porque mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma como você quer, quando você faz isso, quanto mais solta, mais vem. É só soltar. E as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em conseguir soltar as coisas. Se você for analisar nos filmes, novelas, séries, toda essa programação
que passam pra gente é uma reprogramação justamente para se apegar às coisas, se apegar às situações, se apegar às pessoas. Tudo isso vai fazer com que você tenha menos resultado. Então a programação ela já é de apego. Você consegue caminhar muito mais fácil, porque você está soltando, você está se permitindo que o Criador apresente a você aquilo que ele quer apresentar. E é muito louco isso. Por quê? Para algumas pessoas, existe no subconsciente delas que o Criador ele é um ser vingativo ou ele é um ser masoquista. Quando a pessoa tem esse tipo de visão, dificulta no soltar, porque ela acredita que tudo aquilo que vier do Criador será para o castigo dela. Quando a pessoa percebe isso, ela consegue soltar com muito mais facilidade, porque ela passa a entender que, por exemplo, aquele seu ficante que não te trata, não cuida de você da forma como você merece, ele na verdade está em uma desconjunção, está em desfluxo com o todo. Não é o que o todo quer para você. E aí, quando você começa a perceber isso, soltar as situações se torna um alívio, uma tranquilidade, porque você sabe aquilo que você não quer. E aí que entra outro ponto também. Quando você pode perceber, quando uma situação ela está te incomodando muito, quando uma coisa está te trazendo uma aflição, quando pessoas estão te machucando, e você começa a olhar para aquilo que você quer, a sua percepção sobre tudo isso torna-se a seguinte: olha, não é isso que eu quero para minha vida. E a partir deste momento você entende que quando estamos falando de soltar, o todo, o soltar, ele fala justamente sobre isso, sobre você ter aquilo que você merece. O problema é que na maioria das vezes o ego ele está tão preso a esse padrão de comportamento que ele não percebe que o caminho do todo é aquele caminho que vai trazer alegria, felicidade. Então você continua agindo em um no automático, vamos colocar assim, sem perceber que aquela situação, sem perceber que aquela situação é que está trazendo problemas, está trazendo ansiedade, dor no coração, aflição, estresse. Tudo isso faz com que você seja uma pessoa que não consegue se conectar ao Criador, não consegue sentir gratidão. Então é justamente contraintuitivo. É quanto mais alegria, quanto mais felicidade você sente, quanto mais você solta as situações, você mais vai receber. Quem entendeu isso já está num patamar de iluminação extremamente alto. Porque é só você pegar as situações hoje em dia, é só você pegar como é a vida das pessoas hoje em dia. É um apego exacerbado, é um olhar para situações aonde eu tenho que me agarrar, eu tenho que vencer, eu tenho que ser, eu tenho que mostrar para o outro. E tudo isso faz com que o ser humano apenas entre em um looping de sofrimento demasiado e, no mais profundo, não consiga aquilo que ele quer. Então, o segredo do segredo para manifestar a realidade, ele está justamente no soltar. Quando você solta tudo isso, primeiro que você começa a ter uma percepção sobre as suas sombras, porque você não mais age em consonância a padrões antigos, que limitam você ao soltar as coisas, situações e pessoas. Então, você soltou tudo isso, a sua percepção muda. Conforme a sua percepção muda, suas sombras vêm, você vai trabalhando este processo e a sua vida caminha. Só que o problema das pessoas é que elas não estão pensando no primeiro passo, que é o soltar, é o perceber, é o sentir como o todo age, é o entender. As pessoas estão aqui no primeiro passo, elas não percorreram o caminho e elas já estão pensando nas benesses, naquilo que ela vai ganhar se ela fizer todo esse caminho. Não, você não pensa nisso aqui. Você pensa no caminho. Você percorre o caminho, que é um caminho de soltar, que é um caminho de soltar as situações, as pessoas, as coisas, de perceber as sombras, de perceber ali dentro de você o que limita esse processo que faz com que você dê saltos na tua vida, saltos quânticos, que é o que as pessoas dizem, e aí sim você pensa no receber. Mas o que eu vejo hoje
é uma gama de pessoas ensinando apenas sobre o receber. E é claro que se você está dentro da Matrix, você está sujeito também às leis da Matrix. Então você não precisa de muito movimento para que consiga um relacionamento, para que consiga dinheiro. A questão é como que você está conseguindo isso. Um relacionamento raso, um trabalho que te suga e que te traz dinheiro, uma vida sem propósito e sem conexão com Deus. Conseguir as coisas dentro da Matrix é fácil. A questão é conseguir coisas que realmente façam a sua centelha brilhar. Esse é o real desafio da humanidade ultimamente. Forte abraço. Tchau, tchau.